Amado amigo, irmão Padre Yuri, seminarista Ednei, Frei Mateus, amados irmãos e irmãs, hoje a novena tem um tema muito importante. Vocês se lembram qual é? Somos povo peregrino. Somos povo peregrino. Como é importante entender isto, que todos nós estamos numa peregrinação, uma peregrinação para a morada definitiva, que é a casa do Pai. Esta herança bonita que nos deixou o Papa Francisco como tema para ano do jubileu, peregrinos na esperança. Somos todos povo peregrino. Quem quer fazer uma peregrinação, muitos de vocês talvez já tenham peregrinado, alguns fazem uma peregrinação a pé, às vezes de bicicleta, pode ser também de carro, de ônibus, como as grandes peregrinações que conhecemos, aos santuários. Quem quer fazer uma peregrinação, primeiro precisa saber de onde vem, de onde parte e para onde vai. O peregrino precisa ter claro aonde ele pretende chegar. O peregrino precisa ter um mapa, porque pode ser que o caminho da peregrinação seja complexo e ele corre o risco de se perder. O peregrino precisa de um apoio. Pode ser que tenha momentos no caminho em que o caminho se torne íngreme, em que a subida seja mais difícil, e talvez ele vai precisar de um pequeno bastão para se apoiar, uma terceira perna para dar força. O peregrino precisa, às vezes, sobretudo quando a peregrinação é extensa, pode ser que ele precise de uma estalagem ou de um lugar, de um ponto de apoio, aonde ele precisa, às vezes, parar para tomar uma água, fazer uma refeição. A palavra refeição, inclusive, significa refazer as forças, não é? Que está sendo perdido no caminho. É preciso refazer refeição. O peregrino talvez precise descansar um pouco. Somos todos povo peregrino. Na vida espiritual estamos todos peregrinando. Por isso, nós também temos que prestar atenção na nossa vida espiritual, que às vezes, como peregrinos nesta terra, precisamos do mapa para chegar à casa do Pai. O mapa o próprio Jesus nos dá, o seu Evangelho. O caminho certo para não errar a chegada é o Evangelho. A boa nova, a boa notícia é essa: o Pai tem um lugar para nós lá, que o próprio Jesus foi preparar à nossa frente. Vou à vossa frente preparar um lugar para vós. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que depois da peregrinação nesta terra, nós não vamos acabar num buraco, num nada. Mas a verdadeira vida, aquela vida plena, começa após o fim da nossa peregrinação terrestre. Um peregrino também, quando vai subir, e nós estamos no movimento de subida da terra para o céu, o peregrino também precisa, às vezes, tirar algumas coisas da mochila. Porque quando se está subindo, não se deve carregar peso. Muitas vezes o peregrino, no meio do caminho, vai tirando coisas desnecessárias da bolsa.
ele vai percebendo que ele está carregando pesos inúteis e que vai se tornar muito mais fácil a subida se ele tirar o excesso da mochila. Às vezes ele vai e precisa de um calçado mais leve. Tudo isto na nossa vida espiritual também tem um ensinamento. Jesus hoje no Evangelho percebeu que muitas pessoas estavam seguindo ele, mas talvez esses peregrinos que estavam atrás de Jesus, que peregrinou nesta terra e veio nos ensinar o caminho da casa definitiva, Jesus percebe que entre eles talvez alguns estejam na peregrinação, mas sem saber para onde vão. Alguns talvez estivessem na peregrinação atrás de Jesus, no oba-oba. Todo mundo está indo, eu também vou. Esses são aqueles que quando o caminho começa a se tornar íngreme, quando as coisas começam a ficar meio pesadas, acabam desistindo de peregrinar. Muitas vezes não vão chegar ao fim, ao destino, porque no fundo, não se prepararam para a peregrinação. É aquilo que Jesus hoje nos diz no Evangelho: calcule bem antes de ir para a guerra, se você tem um número de soldados em condição para enfrentar o exército inimigo. Faça bem o cálculo antes de você começar a construir a casa, para que depois você não passe vergonha e alguém dizer, se começou a construir e parou. Esse aí começou na peregrinação e estacionou. Então Jesus hoje ensina, cuidado, você que está no meu segmento, não venha só por convenção social, tradição. Papai e mamãe eram católicos, vovô e vovó eram católicos, eu também sou católico. O Senhor diz, não é assim não. Quem quer ser meu discípulo tem uma exigência, uma responsabilidade, uma resposta esponsal, responsabilidade, resposta esponsal, tem que assumir compromisso comigo. E o meu caminho é um caminho de renúncia. O próprio Senhor renunciou à condição dele de rei de Deus, se fez pequeno, pobre, humilde. Ele renunciou à própria vida, para nos dar vida. E é esta a exigência que o Senhor faz. Vocês também têm que aprender a viver nesse caminho de peregrinação, uma renúncia séria. E quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu amigo mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama as coisas mais do que a mim não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo, diz Jesus no Evangelho. E se vocês não renunciarem tudo que vocês possuem, também não podem ser meus discípulos. Então isso significa que agora nós vamos viver uma pobreza extrema? Não é isto que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está nos dizendo assim, na vida, na nossa peregrinação, é preciso ter uma hierarquia de valores. E o maior valor na sua vida tem que ser eu. Porque seu pai passa, sua mãe passa, o seu dinheiro passa, a sua saúde passa, a sua beleza passa, os bens materiais passam. A única coisa que permanece sou eu. E se você não estiver em mim, você também não passa. Porque ninguém pode ir ao Pai se não passar por Ele. É por isso que é tão importante na nossa peregrinação. Somos povos peregrinos, então, nesta nossa peregrinação, é importante que a gente faça os nossos cálculos.
Onde estou eu na minha peregrinação, no meu seguimento com Cristo? Quais são as renúncias que talvez eu precise fazer, que eu ainda não fiz, e que está me empatando, emperrando o meu caminho, me impedindo de avançar na direção àquela que é a meta da minha vida? Pode ser um apego material, que às vezes me impede de ser mais de Jesus, de assumir um compromisso com Jesus. Eu não tenho tempo. Nós somos a sociedade que não tem tempo. Não tem tempo para meditar a palavra, inclusive estamos no mês da palavra. Não tem tempo para abrir uma Bíblia, não tem tempo para uma oração séria, não tem tempo para uma adoração, não tem tempo. Nós vivemos a idolatria do tempo. O tempo é quase que o nosso Deus. Não vai dar tempo, será que vai dar tempo? Será que eu chego a tempo? Tempo. Tempo virou um Deus. Mas aí eu desperdiço tempo. Tempo na rede social, em coisas que às vezes não me edificam como pessoa, como gente, como ser humano, como cristão, como um filho de Deus. Realidades sobre as quais às vezes eu durmo. Como dizia o evangelho da semana passada, não vigio, durmo sobre ela e esqueço as minhas responsabilidades, esqueço os meus compromissos, esqueço que estou peregrino e não posso perder tempo, porque preciso chegar, porque preciso andar, porque preciso caminhar. Hoje, na segunda leitura, Paulo nos fala da renúncia. Ele conheceu Onésimo, um escravo fugitivo de Filémon, lá na cadeia, onde Paulo está preso por causa do anúncio do Evangelho. E ele, conversando com Onésimo, descobre que Onésimo era serviçal, escravo de um homem, Filémon, que Paulo salvou a vida dele pelo Evangelho. Um homem que tinha uma dívida de vida, porque Paulo salvou a sua vida com Paulo, a dívida dele. Então, Paulo evangelizou Onésimo na cadeia, batizou ele na cadeia, ele se torna um cristão, um irmão de Paulo, e portanto também um irmão de Filémon, que era o seu dono, o seu senhor, e que agora era cristão. Então Paulo escreve esta belíssima carta, esse belíssimo texto para Filémon, e Paulo convida os três, ele, Filémon e Onésimo, a fazer uma renúncia. Paulo diz: Filémon, você me deve a vida. Provavelmente o próprio Filémon tinha dito isto a Paulo. Você diz que me deve a vida, porque eu te evangelizei, porque eu salvei mais do que a sua vida neste mundo, salvei sua alma para a vida eterna. Então agora, eu peço que você receba de volta Onésimo, mas faça uma renúncia. Não receba ele mais como teu escravo, mas como teu irmão que ele é, na fé. Receba ele como um irmão teu. Eu também renuncio, porque eu poderia pedir para você deixar ele aqui comigo, para que ele me ajudasse na minha missão, mas eu renuncio a pedir isso para você. E ele pede para Onésimo, que também renuncie à fuga, que volte para Filémon, renunciando à sua condição de fujão, e volte lá para ajudar Filémon, servir a Filémon. Os três renunciam por causa do Senhor, para viver e fazer a vontade do Senhor. É justamente o que Jesus nos pediu no Evangelho. E o que nos fala hoje a primeira leitura do livro da sabedoria?
para aqueles que se arvoram, aqueles que querem fazer o caminho da peregrinação sozinho e que às vezes acabam se perdendo no caminho, que entram por labirintos aí desconhecidos e se perdem nos labirintos da vida. O livro da sabedoria nos diz hoje: quem é que pode saber quais são os pensamentos de Deus, os desígnios do Senhor? Somos criaturas, somos seres finitos, contingentes, somos feitos de barro. Temos muitas preocupações na nossa mente. Quem é que pode perscrutar os caminhos de Deus? Quem é que pode saber o que é que Deus realmente quer? Nós mal sabemos interpretar os sinais aqui na nossa terra. Tanta coisa acontecendo hoje, a gente não consegue entender, compreender o que é que está se passando com o nosso mundo, o que é que está se passando com a nossa família, o que é que se passa com o ser humano, o que é que está se passando na nossa história. Mal conseguimos compreender o que está acontecendo na terra em que nós vivemos. Como é que queremos interpretar o pensamento de Deus no céu? Então o sábio nos diz: sabedoria é compreender a finitude. Sabedoria é compreender que eu preciso saber ler o meu tempo. Como diz o salmista hoje: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Tem gente que está peregrinando na terra e não está contando os dias. Meu cabelo já está ficando branco, que sinal será que é este? Há 2 semanas atrás tive uma gripe feia, que eu não recuperei até agora, uma tosse que não passa, e aí eu já começo a pensar: será que tem alguma coisa errada lá por dentro? Será que eu já estou começando a definhar, desmoronar, desgastar por dentro? E aí, sou finito, minha peregrinação talvez já esteja começando a preparar para fim. E eu vou ficar numa posição de quem acha que é um Deus, que acha que pode resolver tudo, que acha que pode fazer tudo sozinho, que dá conta de tudo sozinho? Basta uma gripe derrubar a gente na cama e a gente já sabe que a gente precisa de um outro. E às vezes está lá, no orgulho, na vaidade, na soberba. O peregrino soberbo, que daqui a pouco cai no caminho e precisa que alguém venha ajudar ele a levantar. Porque não se deve peregrinar sozinho. A peregrinação longa é importante que tenha alguém sempre por perto. E é também importante, na peregrinação, seguir a orientação de quem um dia já peregrinou, de quem já fez o mesmo caminho e nos ensina para não errá-lo. A Virgem Maria é um exemplo. Ela é uma peregrina, a primeira a ir atrás do seu filho, a pisar nas mesmas pisadas do seu filho. Ela é a primeira que fez uma grande renúncia. Ela renunciou à vida dela, à juventude dela, ela renunciou tudo para se colocar no seguimento do Filho, para colocar-se a serviço do Filho. E na peregrinação dela, ela foi até a cruz. Ela suporta a cruz com o Filho. Ela passa pela dor, como o Filho passou. Mas ela permanece firme na sua peregrinação, com o olhar focado na eternidade,
na certeza da ressurreição do Filho, ela não desiste de peregrinar, ela não volta atrás. Ela é uma dessas peregrinas e depois tantos outros peregrinos como os santos. Hoje ganhamos mais 2 santos na igreja, São Carlos Acuti, São Pierre Jorge Frassati, 2 jovens peregrinos, numa peregrinação curta, porque morreram jovens, mas sábios peregrinos, sabiam vir à estalagem para descansar, sabiam parar para comungar. No cansaço e na não compreensão do caminho, sabiam dobrar o joelho e adorar. E diante da fragilidade dos irmãos, da dificuldade dos irmãos, cansados também na peregrinação, sabiam estender a mão e ajudar. São exemplos, modelos para todos nós, povo peregrino. Peçamos à Virgem Maria, Mãe das Dores, a primeira grande peregrina. Peçamos aos santos, que também foram peregrinos, que nós também saibamos fazer o nosso caminho, sem titubear, sem se perder nos labirintos da terra, porque esta terra passa, mas com sabedoria. Eu sei de onde vim, sei para onde estou indo, e não quero me desviar do caminho. Não tenhamos medo de fazer renúncias. Você andará mais leve no caminho, chegará com mais facilidade. Tire os pesos que você carrega, mágoas que às vezes estão instaladas no coração, raivas, sentimentos ruins, falta de perdão. Tudo isso pesa o caminho do peregrino. Deus nos quer leves, quer nos levar pela leveza. E o Evangelho é para isso, para nos dar leveza e colocar tudo no seu devido lugar. Deus em primeiro lugar, o resto é acréscimo. Cuidemos para não atravessar nada na frente de Deus e acabar tropeçando no nosso caminho. Que a Virgem Maria nos ajude a fazermos a nossa peregrinação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.